Mando de lá, e quem não estava lá na outra salinha, continuemos com esse dia maravilhoso, com essas bênçãos de Deus. E nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola dos talentos. Problemas técnicos? Isso. Tá ok, né, Candice? Muito bem. Então, a parábola dos talentos está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E às vezes a gente não entende direito, porque para nós, talentos são os nossos dons. Daquilo que as pessoas, por exemplo, Candice tem o talento para tocar, para cantar, Beth está gravando aqui, Mel também está ali gravando, tem talento para isso, eu tenho talento para dar palestra. E outras pessoas têm talento para fazer uma comida maravilhosa que eu não consigo, eu sou um desastre na cozinha. Então, talentos são dons, a gente sabe disso. Mas na época de Jesus, talentos também eram outras coisas. Era o nome de um dinheiro. Então, talentos são os dons, mas talentos também era o nome do dinheiro. E então, era muito dinheiro. Então, Jesus aproveita que talento é nome do dinheiro e é nome das capacidades da pessoa, é nome dos dons da pessoa, e conta uma parábola. Então, para ajudar as pessoas a entenderem aquela mensagem que ele está tentando passar. E o objetivo da parábola, da historinha que Jesus conta, são dois objetivos. Primeiro objetivo é dizer que todo mundo tem talento e que deve fazer o talento render. E o segundo é que todo mundo presta conta das responsabilidades, não é? Nós recebemos capacidade, nós recebemos dons, nós recebemos as coisas boas que vêm de Jesus, do alto, e nós temos que prestar conta se a gente usufruiu de forma adequada, se a gente usou de forma adequada, se a gente partilhou, o que a gente fez com aquilo que a gente recebeu. Então, alguém tem o dom de cozinhar bem, faz isso a serviço dos outros ou nunca coloca esse dom à disposição? Alguém tem uma linda voz, canta bem, mas nunca coloca isso a serviço do Evangelho. E aí, como é que fica? Então, a parábola que Jesus conta é para essas duas coisas. Dizer que todo mundo tem talento, todo mundo recebeu um talento emprestado, nós não somos donos, e a gente tem que fazer render esse talento, e depois a gente tem que prestar conta com o dono do dom, do talento que a gente teve. Então, é uma parábola para essas duas coisas. E a parábola, eu vou resumir, ele diz assim: um homem que tinha muitos bens resolveu fazer uma viagem. Ia viajar, passar um tempo fora da sua própria terra. Para que seu patrimônio não ficasse parado, ele resolveu escolher algumas pessoas que administrassem o patrimônio enquanto ele estivesse viajando. Então, a primeira coisa é que, se nós pensamos em alguém do nosso dia a dia, já é um grande risco e uma grande confiança, porque eu tenho, por exemplo, Carlos tem a loja lá, então vai viajar, fazer uma viagem para o exterior, pega a loja e entrega a alguém e diz assim: olha, para não ficar a loja fechada, enquanto eu estiver fora, você haja com essa loja como se fosse o dono. Só pode fazer isso se confiar muito nessa pessoa, porque ele pode voltar e a loja não ser mais dele, não é? Então, a pessoa ter desviado todo o dinheiro e aí teve o grande prejuízo. Então, esse homem confia naquelas pessoas para quem ele vai entregar os seus bens. Primeira coisa é essa, uma confiança, é uma prova de confiança.
eu vou lhe entregar os meus bens, enquanto eu estiver fora, você administra. E é interessante que é dito que ele dá 5 talentos para um, diz assim, tome 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. E por que que ele faz isso? Por que que ele não dá a quantidade exata para cada um? Por que que um recebe mais e outro recebe menos? Porque, diz o Evangelho, é conforme a capacidade. Então ele diz assim, este aqui tem capacidade para administrar uma quantia maior. Eu dou uma quantia maior. Esse outro está mais ou menos. Ele tem capacidade para administrar, não uma quantia muito grande, mas mais ou menos a metade do que o outro recebeu, ele dá para dar conta do recado. E o outro diz, não, esse aqui não tem muita responsabilidade, ele não tem ainda condições administrativas de receber muito. Eu vou dar a cada um emprestado, é emprestado, eles não são donos. Vou emprestar a cada um aquilo que a pessoa conseguir dar conta de trabalhar, de administrar. Então, ele é justo, porque se ele desse para aquele que só dá conta de administrar 1 talento, ele desse os 5 talentos, a pessoa ia falhar na administração, naquela responsabilidade que recebeu. Então, ele é justo, ele dá de acordo com as condições das pessoas. Então, o que recebeu mais é porque já tem condições de administrar um valor maior. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão pensando em 5 moedinhas, 5 talentos igual a 5 moedas, pode esquecer. 1 talento equivale a um bom salário durante 20 anos. Então, se nós tivéssemos um salário mínimo bom, adequado, que conseguisse manter todas as nossas necessidades, 1 talento seria 20 anos de salário. Então, aquele que recebeu 1 talento não recebeu uma moedinha, recebeu o salário antecipado de 20 anos de trabalho. E obviamente, quem recebeu os 2 talentos, 40 anos de salário antes de trabalhar. E o que recebeu 5 talentos, 100 anos de trabalho antes de trabalhar. 100 anos de salário antes de trabalhar. Então, é um patrão bom, justo, e que se deixou para administrar. Obviamente, quem recebeu esse valor, diz, depois que eu prestar conta, ele vai me dizer com que parte do lucro é que eu fico. Ele não disse antes. Olha, se você administra esses 100 anos de salário, você fica com 50 anos de salário e me dá os outros 50. Ele não disse. Ele só quer dar um voto de confiança para pessoas de acordo com as capacidades dessas pessoas. Então, veja, às vezes vocês já vão pensando, não é? Enquanto eu estou falando aqui, vocês já vão pensando. Tem um dom que Deus me deu, que era para a época da minha infância, da minha adolescência, até a minha juventude. Depois disso, esse dom não dou mais conta. Eram 20 anos de salário. Aí já passou os 20 anos, o salário já foi trabalhado. Agora você está só no lucro. Não tem coisas que a gente só faz por determinada época. Então tem gente que vive 100 anos. Viu? O meu avô viveu 99 anos e mais 10 meses. Faltava 2 meses para fazer os 100 anos. Ele recebeu um talento até para esse tempo todo. E ele deu conta. Ele era sempre bem-humorado. Todas as vezes que a gente perguntava alguma coisa, ele, como é que o senhor está? Ótimo. Estou muito bem, maravilhoso. Nunca teve nada, sempre estava ótimo. Mas e esse problema? Isso aí é nada. Isso aí não é nada comparado com a graça de Deus, eu estou ótimo. E quando a gente fazia alguma coisa que eu aborrecia, como por exemplo, dar banho de manhã,
Para ele era um aborrecimento. E ele ainda cantava, tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Então ele tinha um talento para fazer piada, para fazer graça e para tudo estar bem durante 99 anos e 10 meses. Ele viveu bem esse talento, um talento que ele recebeu para essa vida toda. Certo? Então tem certas coisas que duram algum tempo e outras coisas duram enquanto dura a vida. Então, é dito que esse homem deu esses talentos para essas 3 pessoas, um voto de confiança, distribuiu os seus bens para que os bens não ficassem parados. Já pensou, se fossem desonestos, poderiam ficar com esse dinheiro. E demorou a voltar. Mas um dia, voltou, bem, quando já não esperavam mais, voltou e quis que esses administradores, esses amigos de confiança, prestassem contas daquilo que tinham recebido para fazer render, porque eles receberam para que o dinheiro não ficasse parado, para que os bens não ficassem parados enquanto esse homem estava fora. E claro que no nosso caso, Jesus vai dizer também nessa parábola, esse homem é ele se ausentou fisicamente desse mundo e deixou a gente cuidando aqui, não é? Deste mundo aqui, até que a gente tenha que encontrar com ele, prestar contas daquilo que a gente fez com os talentos que ele nos deu. Então ele mandou chamar essas 3 pessoas e resolveu perguntar pelos investimentos. Disse, então, eu chamei vocês aqui porque eu estou de volta, vocês ficaram com os meus bens para administrar, e agora eu quero saber que tipo de investimento vocês fizeram com os talentos que eu deixei com vocês. E então, o que tinha recebido 5, que era o mais, disse, olha, eu fiz render os seus talentos, seus 5 talentos, e agora eu tenho mais outros 5. Então, ele tem agora o equivalente a 200 anos de salário. Está aqui. Aí ele disse, mas que maravilha, pode ficar. É seu. Que maravilha, você fica. Olha que surpresa boa, não é? Pessoa com 200 anos de salário, já que antes de viver os 200 anos de salário, isso eu acho que para vocês que são espíritas, isso tem um significado muito mais profundo, porque tem gente que tem 200 anos de salário já ganha para usufruir durante os 200 anos, não é? Então, isso para vocês, claro que tem um significado mais profundo do que para mim. Mas o interessante é que ele havia dobrado o capital que ele recebeu. Porque para esse senhor, dono dessa riqueza, não interessa a quantia. O que ele quer saber é se você fez render. Que investimento você fez. Que foi para isso que ele entregou, para que fosse investido. E aí ele chamou o outro, e o outro disse, não, eu recebi 2 talentos e eu consegui mais 2, estão aqui 4. Então aqui estão agora não mais 40 anos de salário, mas 80 anos de salário. Que maravilha, pode ficar, é seu. E aí vem aquele que recebeu um talento, e ele recebeu um talento porque era o que ele tinha capacidades. Então desde o início é dito que ele tinha capacidade para bem administrar esse um talento. Ele não tinha capacidade para administrar 2, nem 3, nem 4, nem 5, mas para um ele tinha, por isso foi lhe dado o que ele tinha capacidade. E aí ele vem com a desculpa esfarrapada e diz assim, olha, eu não fiz render o talento que você me deu. A pessoa recebe o valor de 20 anos de salário, sem ter trabalhado, e não faz nada para que esse valor renda alguma coisa. E aí ele disse, olha, eu lhe confesso que eu tive medo, eu não quis me arriscar a perder o talento que o Senhor me deu, eu fiquei com muito receio de perder esse dinheiro. Ora, mas se for uma moeda, você entende, ele recebeu uma moeda
e aí ele ficou com medo de perder, cavou um buraco no chão e guardou. Mas não é uma moeda, são 20 anos de salário. Então quantas moedas tem aí? É um baú cheio de moedas. Alguma coisa desse talento ele poderia ter arriscado, mas ele não arriscou nada. Ele disse, eu fiquei com medo, eu não quis me arriscar a perder, e aí eu guardei cuidadosamente enterrando, que era muito comum na época de Jesus se enterrar de dia. Graças a Deus, hoje a gente encontra as moedas lá na terra de Israel e estuda as moedas. Ainda tinha as pessoas que tinham medo de chegar o ladrão, de chegar alguma coisa e enterrava o baú de dinheiro. Então ele enterrou esse baú com esse dinheiro, com esse talento. Por quê? Porque ele teve medo. E aí disse, está aqui do jeito que o Senhor me entregou, sem mudança nenhuma. O valor que o Senhor me deu, eu enterrei, estou devolvendo tal e qual eu recebi. Aí ele disse, mas não é possível que você tenha feito isso. Eu entreguei para você para que não ficasse parado, para que você pudesse usufruir e fazer com que isso pudesse outras pessoas usufruírem. Não pode ser assim, pegue o seu dinheiro e dê para quem tem os 5. Aí você diz, ó, injustiça. Por que é dado para o que recebeu 5 e agora entrega 10? É porque ele se arrisca, porque ele arriscou uma grande quantia, ele se arrisca, ele não teve medo e ele realmente fez render. E o objetivo é fazer render, é investir naquilo ali. Então, você que não quer trabalhar, dê para quem quer trabalhar. Olha, se a gente não faz isso não, a gente faz isso demais. Eu sei que isso aconteceu muito comigo. Várias vezes o meu fundador da minha comunidade dizia, Aila, você vai viajar e vai fazer essa palestra assim, assim. Eu digo, mas eu não posso, eu já estou sobrecarregada. Peça para outra pessoa, tem fulano, já ia apontando, fulano que não faz nada aqui nessa comunidade. Aí ele disse assim, mas não posso pedir para quem não faz nada, porque não faz nada, está muito ocupado em não fazer nada. Eu só posso pedir essa coisa que é de alta responsabilidade para quem leva a sério e vai fazer. Eu sei que ou cansado ou não cansado, de qualquer jeito vai fazer. Então eu peço para você mesmo, e eu sempre reclamei disso. Então, obviamente, uma pessoa que tem uma empresa, ela vai dar mais responsabilidades para quem dá conta de fazer o trabalho. Quem não dá conta, eu não vou contar com fulano, não faz nada. Tudo que a gente pede para fazer, nunca faz. E num centro, e numa igreja, vai dar tarefas para quem já foi dado várias vezes e não deu conta por negligência. Ainda dá desculpa esfarrapada, não, eu tive medo. O Senhor é um homem muito difícil, não é? O Senhor é um homem rigoroso, o Senhor é um homem exigente, eu lhe conheço, é exigente. Ora, se o patrão é exigente, aí é que a gente tem que fazer a tarefa que ele nos deu. Imagina, o patrão é exigente, eu sei que ele é exigente e eu não faço o que ele me pediu. Como é que pode um negócio desse? Não, é porque eu tive medo, é porque eu fiquei com medo de não dar conta, não saber administrar, então eu enterrei. Então, ele esperava, essa pessoa esperava ser elogiado pelo patrão. Ele disse, você não perdeu nada, que legal, né? Que bom que está intacto, não teve prejuízo. Pois não, pois o patrão preferia ter tido prejuízo e ele ter arriscado do que ele ser uma pessoa negligente. Então ele não foi elogiado pela cautela, pela honestidade extrema, pelos seus escrúpulos. Ele não foi elogiado por não querer correr risco, ele foi criticado. E os outros ficaram com aquilo que fizeram render, ficaram 100%. E o que não fez render não ficou com nada. Porque não deu conta do menor valor, não posso mais pedir nada para essa pessoa. Não é? Então, por uma situação pedagógica, ele diz, olha, para você saber que o importante era colocar esse talento para render, pegue e dê para o que tem mais. Porque na hora que esse seu talento chegar nas mãos dele, ele vai fazer render. Se ele deu conta de fazer render 5, ele vai dar conta tranquilamente de fazer render 1 talento. Então, essa pessoa exagerada, precavida, covarde, cautelosa,
fica buscando a segurança pessoal, não quer se arriscar, é um servo inútil. Não serve. Então o castigo foi esse, a disciplina foi essa, entregue para quem trabalhou. Você não trabalhou, entregue. Então o talento é tirado e dado para outro. O talento é tirado e dado para outro. E é interessante que a gente tem que observar isso. Quantas pessoas sabiam fazer bem feito alguma coisa e no auge que poderiam ter feito lhe foi tirado? Foi tirado, não fez render? É tirado, sim. Você acha que não é tirado? Você acha que Deus vai nos dar um dom e nós não vamos fazer nada de útil que possa ajudar a humanidade com aquele dom e aquele dom vai ficar? Não vai não. Não vai não, porque é necessário que a gente aprenda que tudo isso, esse dom não é propriedade minha. Ele me foi emprestado para que eu pudesse servir. Então, às vezes, a pessoa nasce com bastante dinheiro, foi dado bens financeiros para ela, que é uma grande responsabilidade, uma grande tentação. Mas é para estar a serviço, nunca colocou a serviço. De repente tem um prejuízo tal, ficou pobre. Não tem mais aqueles bens. Mas aqueles bens que foi dado não é porque você é melhor do que ninguém. É porque aquilo ali era a forma de ajudar o mundo a ser melhor. Então assim é cada um de nós. Às vezes nos é dado o dom da pobreza, porque é um dom. São Francisco diz que esse é um dom. E não é para todo mundo não, é para quem tem capacidade de administrar a pobreza. Porque nem todo mundo dá conta de administrar a pobreza. Então a pobreza corresponde para nós com os 5 talentos. Nem todo mundo já tem a maturidade afetiva e espiritual de ser pobre. São Francisco era uma pessoa que tinha capacidade de administrar a pobreza. Ele nasceu com muitos bens e ele disse, não, eu sei que esse aí eu tenho que administrar, é a irmã pobreza. Eu me caso com ela. Ela é tão importante para mim como se fosse uma esposa. Ele tinha capacidade de Deus dar 5 talentos de pobreza para ele e administrar bem administrado. E algumas pessoas não têm condição de administrar a pobreza, então lhes é dado riqueza, para que saiba administrar a riqueza para depois receber o grande dom da pobreza. Sabe por quê? Porque a pobreza é um dos maiores talentos. Por quê? Por que a pobreza material é um dos maiores talentos? Porque a gente do lado de lá não tem carro, não tem iPad, não tem não sei o que. Do lado de lá a gente não tem. A gente não pode levar esse negócio aqui, olha. Não posso levar isso aqui que o Haroldo me deu, não posso. É uma coisa prática, mas não posso levar, vou ter que deixar. Não tem gaveta no caixão, não vou poder levar. Então, eu digo, ó, cuidado com meus livros. Se eu morrer de repente, vê lá o que vocês vão fazer com meus livros. Aí todo mundo diz assim, a gente joga junto no caixão para você levar. Eu digo, não vai me servir, lá já tem outro. Não é? Então, a gente às vezes, a grande riqueza de bens materiais é um talento para a gente aprender a administrá-lo, para poder nos ser dado depois o tesouro da pobreza, que é outra situação. Então, veja só. Essa pessoa que era um servo, que disse que não administrou porque ficou com medo, é uma pessoa que converte a religião em algo inútil. Não faz nada para o bem da humanidade. Enterra o seu talento. E ainda diz assim, é porque eu tenho medo de Deus. Porque Deus é poderoso, eu tenho medo de Deus. Ora, quando ou tenho medo de Jesus, sei lá, tenho medo de ser castigado, tenho medo de não dar certo. Então, é porque é um homem exigente, não é? Na linguagem de Jesus, a pessoa que colhe onde não plantou, quer dizer, tem uma vontade firme, inquestionável. Então eu sei que Jesus tem uma vontade firme sobre o que Ele quer para mim. Eu não vou conseguir convencer Jesus a mudar o plano dele a meu respeito. O que eu vou poder é fazer ou não fazer o que foi planejado. Mas fazer com que mude o plano dele a meu respeito eu não vou. Então ele é alguém que colhe onde não plantou. Mas isso não é motivo de medo dele, de que ele seja rigoroso demais. A prova é que ele deu 10 talentos para alguém. Como é que ele vai ser
rigoroso. Como é que eu tenho medo de que ele me castigue por causa de um talento, se ele pega 10 e dá para alguém? Deu 11, afinal, porque ainda deu 1.000 talentos. Então é um medo infundado. E eu vou dizer para vocês, a gente tem que se avaliar e ver os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para ver se a gente não está dando desculpas esfarrapadas para Jesus. Porque uma vez eu preparei uma pessoa que tinha o maior jeito para dar palestra. E preparei para essa pessoa dar palestra. E essa pessoa me veio com a seguinte coisa: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de dar palestra. Veio com capas de humildade. Como se me dissesse de forma disfarçada: olha, eu sou muito humilde para dar palestra. Ela disse: olha, eu não posso dar palestra, porque a gente fica lá falando no microfone, depois vem essas pessoas, começam a idolatrar a gente, e aí acham que a gente é muito importante, como quem disse assim: eu sou muito humilde para passar por esse tipo de coisa que você passa. Aí eu disse: sabe o que eu disse? Eu disse assim: olha, realmente é preciso uma carga extra de humildade para a gente dar palestra. Nem todo mundo já conseguiu a humildade suficiente de se expor seus erros na frente de todo mundo. É preciso a gente pedir humildade a Jesus para dizer assim: na minha palestra vai sair bobagens. E as pessoas vão ouvir. E as pessoas que entendem mais desse assunto vão dizer: eu vou estar falando, e a pessoa vai dizer: aí ele errou a passagem bíblica. Aí ele errou, a palavra não era essa. Ela não fez a concordância verbal. Ela não sei o que é que ela está querendo me convencer disso. É preciso a gente pedir a Jesus, que a gente não tem. É preciso pedir uma carga extra de humildade para se expor diante de pessoas, às vezes, que têm títulos, diante de pessoas que são de outra religião, que diz: olha, ela nem está falando naquilo que a gente está acostumado a ouvir. Cadê? Ela não está falando naquilo que é na nossa doutrina. Mas eu não sei. Então é preciso que a gente peça. Eu digo: pois de agora em diante, todos os dias você vai pedir para ter humildade, a humildade suficiente de dar uma palestra. Ela ficou horrorizada, porque ela esperava que eu dissesse: nossa, como você é humilde, você não quer dar palestra. E aí eu disse: você vai ficar, todos os dias você vai ler a parábola dos talentos. Você vai ler e vai pedir a Jesus que lhe dê as luzes para entender essa parábola. No terceiro dia ela veio chorando para mim: olha, eu estou muito preocupado com aquela parábola do talento. Ele disse: pois então vamos conversar. Vamos conversar. Então veja só, o que acontece é que esse medo era infundado, e o dono dos talentos, que no caso é Jesus, ele vai dizer assim: mas existem várias possibilidades seguras de fazer render o talento. Ele vai dizer: olha, você poderia ter colocado no banco. Por que você enterrou? Você poderia ter colocado no banco. O banco daria juros. Quando eu voltasse, você me entregaria os juros. E você nem teria se arriscado tanto assim. Existem possibilidades que você nem considerou, porque a sua primeira ideia foi: eu vou enterrar, não vou me arriscar. Deus me livre de passar por um sufoco. Não vou colocar o meu talento à disposição de ninguém, ele não vai correr risco. Então, há várias formas de fazer esse talento render. E esse medo do Senhor é um medo infundado. Então, pensou que o Senhor que tinha emprestado o talento ia ficar irritado, terrivelmente irritado com a perda do dinheiro. Não. Quem vai fazer render alguma coisa tem que correr riscos. Não se vive no trabalho para Jesus sem correr risco. Uns correm mais risco e outros menos. Mas a gente corre risco. Então, é interessante que o castigo é duplo. É um castigo pedagógico. É uma
uma advertência que é tratada hoje em dia como uma ameaça, e eu vou explicar para vocês. É uma advertência e é um gesto concreto. Pegue o seu talento e entregue para o que recebeu antes 5 e fez render mais 5. Porque aí você aprende que o importante é fazer o talento render e não enterrar o talento. E a outra coisa é, esses dois vão ficar aqui, nós vamos fazer um banquete e eles vão ser iluminados pela minha alegria. Iluminados pela minha alegria. E você vai ficar lá fora, e lá fora você vai chorar, e lá fora vai estar escuro porque a luz está aqui. Então eu queria dizer a vocês que várias vezes esse versículo foi tomado como uma vingança desse Senhor. Agora vá já para o inferno. Lá haverá choro e ranger de dentes. Vai lá para as trevas exteriores. Lá tem choro e ranger de dentes. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui uma criança danada, fui uma criança impossível. Essas crianças de hoje em dia, elas me fazem lembrar do que eu fui. Eu era muito ativa. Naquele tempo não se dizia, ô menina danada, era hiperativa. E era bom porque eu tinha muita energia, porque eu ia precisar depois dela. Que bom. Então era um talento, essa hiperatividade é porque eu tinha muita coisa para fazer, e se eu não fosse assim, quando eu ficasse adulta, eu não ia dar conta de fazer o que eu tinha que fazer. E eu começava a subir numa árvore, e a mamãe gritava de lá, Aila, você vai cair. E eu continuava subindo, você vai quebrar um braço. Pois eu vou lhe dizer, quando a mamãe dizia isso, ela estava me advertindo de um perigo. Ela não estava com vontade que eu caísse, nem estava com vontade que eu quebrasse o braço, e nem estava propondo me tirar lá de cima numa queda, e nem não estava com intenção de quebrar meu braço. A mamãe não estava querendo quebrar meu braço. Ela estava me avisando que se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, a consequência seria quebrar um braço. Ela não estava querendo quebrar meu braço, ela estava me ajudando a me livrar do risco de quebrar um braço. Então, quando o Senhor diz assim, e você, tome cuidado, porque lá fora, longe de mim, tem escuridão e tem o ranger de dente. O ranger de dente é só uma coisa de dizer que a pessoa chorou como criança que chora convulsivo, assim, né? Aquele choro forte. Quer dizer, lá longe de mim tem sofrimento. Longe de mim tem sofrimento. Ele está avisando. Longe de mim falta luz, longe de mim tem sofrimento. Não quero isso para você. Aí, desça já daí que você vai quebrar um braço, já. Estou vendo a hora de você quebrar seu braço. Que, aliás, quebrei braço, quebrei pé. eu até brinco, eu não posso ser sacrificado, porque o sacrifício tem que ser um cordeiro, não pode ter um osso quebrado, eu tenho quase todo, de tanto danado que é. Então, não está querendo o mal para mim, está me avisando, não faça assim. Porque se você fizer assim, vai acontecer isso. Então não faça assim, não enterre seu talento, não tenha uma vida medíocre. Aquele talento que Deus lhe deu, faça frutificar, coloque a serviço. Porque o interessante é que o que agrada esse patrão é que a gente distribua as riquezas dele. Ou coisa diferente, não é? O que agrada o patrão daqui é ter lucro, é receber mais dinheiro. E esse aqui é que a gente pegue o dinheiro dele e fique doando para os outros. Então, faça render o seu talento, que eu faço render o meu talento, a gente corre risco, uns correm mais risco e outros correm menos risco. Então, quando a gente faz uma sopa, a gente corre risco de queimar, corre risco de várias coisas, corre risco de, enquanto está vindo fazer a sopa, cair, tem algumas, a gente corre risco, outros correm mais risco. Tem cristãos que estão na China, que eles correm risco de morrer. Porque é proibido. Corre risco de morrer. Eu mesmo chorei pensando que um ex-aluno meu tinha morrido. Chorei. Pedi pela alma dele, depois ele apareceu. Eu digo, olha meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Você já está com lucro de todas as lágrimas que eu chorei por você. Porque ele foi para a China disfarçado de missionário. Então ele mudou de nome, para todos os efeitos ele não era cristão. Ele era frade, né? E aí ele
pegou numa fábrica para ir como funcionário, para disfarçadamente ir convidando os funcionários para divulgar a mensagem do Evangelho e tal. E aí ele não podia se comunicar com ninguém daqui, sem e-mail, sem telefone, nada que pudesse dizer que ele era um missionário. E ele mandava notícia por um funcionário da fábrica onde ele foi trabalhar. E aí ele sumiu. Disseram que ele tinha sido preso, que tinham desconfiado que ele era missionário. E aí eu chorei, pedi a Jesus por ele, pela alma dele, que estivesse num bom lugar, etc e tal. E depois de 3 meses ele chega magérrimo, só o esqueletinho, tinha sofrido bastante. Não conseguiram provar que ele era missionário, mas na dúvida mandaram de volta para o Brasil. Mas está no Brasil aí, tá, agora já está mais gordinho até. Certo? Então, há lugares em que as pessoas correm mais risco do que outras pessoas. Há certos talentos que são dados que exigem mais da pessoa do que fazer uma sopa. Mas aquele talento que nos é dado é porque nós temos a capacidade de administrar. Deus não me deu aquele talento que deu para o meu aluno. Deu para ele, porque ele conseguia realizar esse trabalho. Esse trabalho é típico dele. Ele gosta de correr risco pelo Evangelho. Ele já consegue dar conta desse talento que ele recebeu. Eu não. Mas eu já corro risco em vir para Campo Grande, em falar num centro espírita, uma freira católica. Eu já dou conta de administrar esse aí. Acho que já é 1,5. Tá certo? E outras pessoas estão dando conta de administrar outro. Não importa qual é o talento. O importante é que a gente administra bem aquele, para que não seja dado outra quantia maior. Aí administrou bem essa e outra quantiazinha maior. Então, os talentos são isso. E tomar cuidado, os talentos, os valores para Deus nem sempre são os valores para nós. Não é? Para nós, às vezes, a pessoa que tem estudo, que tem mais dinheiro, não é? Isso aí... Não, às vezes é que a pessoa só dá conta de administrar um talento, que é o de estudar. Mas se tivesse que administrar o da pobreza, não daria conta. Então ainda não foi dado a ela esse talento, que ela não sabe administrar ainda, não tem maturidade suficiente para administrar esse talento. Entende? Então a gente tem que saber que no reino de Deus as coisas não funcionam como a gente pensa. As coisas funcionam de forma diferente. Pois bem, era isso. Então, se vocês querem que eu perguntar alguma coisa, ou... Então... querer que eu explique melhor alguma coisa, só vocês falarem que a gente explica, tá? Mas o que eu tinha a dizer sobre esse evangelho é isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Todo mundo entendeu? Né? Que é importante que a gente entenda. Não adianta vir a professora falar bonito se as pessoas não entendem. O mais importante de uma palestra é que as pessoas todas entendam. Foi essa graça que eu pedi a Deus, que todo mundo pudesse entender, porque todo mundo tem talento e todo mundo vai ter que fazer o talento render. Então todo mundo tem que entender isso, ok? Tá certo? Então, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Não precisa ter vergonha, você já pode ter recebido o talento de ser sem vergonha no sentido positivo da coisa, né? Porque tem o sem vergonha negativo, mas tem o sem vergonha positivo. Sem vergonha positivo é aquele que não tem vergonha de fazer perguntas. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que vai parecer uma brincadeira. Uma vez eu estava terminando a aula e encerrei antes do tempo para que desse oportunidade dos alunos perguntarem. Aí eu disse, e agora, pode perguntar. Eu fiquei esperando um pouquinho. Aí um bem na frente disse assim, minha pergunta é, a gente já pode ir embora? Eu disse, não, fica aí e vamos cumprir o horário agora, só porque você perguntou isso. A gente já pode ir agora? Não, pode não. Sim. Todo mundo quer ouvir sobre Paulo de Tarso. Então, está perguntando sobre Paulo de Tarso, os riscos que ele correu e tudo mais. É interessante que eu diga assim, gente,
Eu sei falar sobre outros textos bíblicos que não seja Paulo de Tarso. Eu sei que eu gosto muito, 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 muito dos textos de Paulo de Tarso, mas eu até preciso fazer o exercício de ler as outras partes da Bíblia que não seja Paulo de Tarso. Mas aí as pessoas sempre perguntam sobre Paulo de Tarso. Eu vou fazer igual o Haroldo. Paulo, por que me persegue? Mas então vamos lá dizer. Todos os apóstolos correram risco. Tanto que eles correram tanto risco que eles foram martirizados. Então não foi só Paulo que correu risco. Agora, cada um correu risco dependendo do talento que recebeu. Então Pedro correu o risco de ser apedrejado, de perder amigos, de tudo isso. Perdeu a vida física, né? A vida fisiológica. Então correu risco. João correu um risco que foi de viver muito tempo. Foi um risco, porque durante uma vida muito longa a gente tem mais oportunidade de se afastar do projeto de Deus. Se a gente tem uma vida, a gente tem menos tempo para fazer a coisa errada. Então tudo é um risco, mas o mais importante é que eles aceitaram correr esses riscos, todos eles. Agora, os riscos que Paulo correu tinha a ver com o histórico de vida dele e com a vocação que ele recebeu. Com o histórico de vida é porque ele foi perseguidor. Se ele não tivesse sido perseguidor, metade dos riscos não teriam existido. Porque metade dos riscos que Paulo correu teve a ver com o fato de um dia ele ter sido perseguidor. Por quê? Porque as pessoas que eram do antigo grupo de Paulo se sentiram traídas. Então, se sentiram que tinham enviado alguém para fazer um trabalho e a pessoa foi fazer o trabalho do grupo adversário. Então, essas pessoas queriam parar Paulo. Então, e faziam de tudo para que ele fosse calado, para que ele parasse esse trabalho, não é? Então, ele poderia ter diminuído os riscos se ele não tivesse rejeitado a coisa desde o início. Só debaixo do chicote foi que, né? Paulo, por que você tenta se rebelar contra o aguilhão? Quer dizer, o aguilhão era a ferramenta usada para fazer o animal andar, a montaria. Então a pessoa sobe no cavalo, sobe no jumento, não quer andar, então cutuca ali com o aguilhão para que ele ande. E Paulo, Deus, né, Jesus, e ele anda, e ele não andava, ficava pirraçando, empacava, mula empacada. E Jesus disse, mas por que você se rebela contra o aguilhão? Nem o animal se rebela contra o aguilhão. Então ele gastou muita energia, muita coisa numa atividade de rebeldia à vontade de Deus para ele. E aí ele foi correr os riscos que tinha a ver com essa postura dele. Porque senão ele teria corrido só outros riscos. Risco de ser assaltado nas estradas romanas, risco de perder a vida, ele ficou doente. E vários outros riscos que ele correu, que ele não teria corrido se ele não tivesse tido a perseguição, o risco que veio da perseguição, foi por causa da vida anterior dele, da atitude anterior dele, que ele provocou esse tipo de risco. E por isso que ele assumia esses riscos naturalmente. Ele sabia que era consequência das atitudes dele. E os outros riscos eram consequências de fazer a vontade de Jesus. Quando a gente faz a vontade de Jesus, a gente corre risco, ou então a gente não faz. A gente sempre corre algum risco. A gente corre risco de sair de casa antes da hora ou depois da hora, por causa das nossas atividades, e ser assaltado. A gente corre risco. Corre risco de sofrer violência voltando para casa, porque está ou cedo demais ou tarde demais para voltar para casa. De todo jeito a gente corre risco. Para Jesus isso não é importante. O importante é que a gente, com o talento que a gente recebeu, a gente faça o talento render. Seja ele qual for. Ele só quer que o talento seja o rendimento do talento. Ele não quer saber. E o rendimento do talento é a nosso favor, fica com a gente. Não tem que entregar para ele.
Então ele quer saber o que você investiu, o que você conseguiu com o talento. Então, colocando o talento à disposição das pessoas. Né? Aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente tem que fazer, a gente faz, e é assim que a gente faz o talento render. Sim. A senhora disse ontem na palestra que é preciso vocês vivermos o Evangelho de Jesus. E a senhora disse também que a justiça é viver em conformidade, né, com a vontade divina e que foi anunciado pelo Evangelho. Então, nesse sentido, uma reflexão da senhora, exercitarmos os nossos talentos, né, vivendo o Evangelho, porque para você levar é preciso ver, né, então você vai evangelizar vivendo o Evangelho, compreendendo que nesse mesmo ato a justiça é também a conformidade com a vontade divina. Certo. Então ele estava perguntando sobre a questão da justiça, dizendo que eu falei ontem que a justiça é ajustar-se à vontade divina, e quer saber como é que a gente vai fazer render esse talento, viver o Evangelho, vivendo essa justiça. Olha, Evangelho quer dizer boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia. Então, uma vez meu pai me disse uma coisa engraçada, porque ele disse assim: esse pessoal chega na casa das pessoas e diz assim: eu vim aqui fazer uma reflexão do Evangelho. E aí pergunta assim: você se casou na igreja? Não. Vixe, está no inferno. Seus meninos são quantos, seus filhos? Ah, eu tenho 5 meninos. São batizados? Não. Vixe, está tudo no inferno. Aí, você vai para a missa todo domingo? Não. Ih, está no inferno. Como é que isso é pregar o Evangelho? Só disse notícia ruim. Evangelho é boa notícia. Evangelho quer dizer que a nossa dívida, que era impagável, foi paga. As que a gente está pagando são outras que a gente fez depois disso que a gente pode pagar. Entende? Então é outra parábola. Tem uma dívida que é impagável. E aí essa dívida... Sabe o que é a boa notícia? Você tem uma dívida que não tem condição nenhuma de pagar. Aí chega alguém e diz assim: não se preocupe. Aquela dívida que você não ia ter condição de pagar nem vivendo 100 anos, está paga. Agora é com você, daqui por diante, se você fizer alguma aí, você paga. Então isso é boa notícia. A má notícia seria, igual está na parábola lá, do administrador, chegar e dizer assim: essa dívida que você não tem condição nenhuma de pagar, me pague. Isso seria uma má notícia. Então o Evangelho é uma boa notícia. E os nossos talentos, exercer o talento é boa notícia para os outros. E exercer o talento, botar o talento para render, é estar conforme ou se ajustando ao que Deus espera. Então, vamos dar um exemplo. Se Deus espera da Ilha que ela explique a Bíblia, dá o talento, todos os talentos que estão envolvidos para explicar o texto bíblico, então a Ilha se ajusta à vontade de Deus nesse aspecto. Vai explicando o texto bíblico por onde passa. Então pelo menos nesse aspecto vai estar se ajustando. Quando vai se ajustando ao plano de Deus, que isso faz parte do plano de Deus, ela vai fazendo o talento render. As pessoas vão cada vez mais recebendo uma explicação do texto bíblico. E vai sendo dado mais compreensão do texto bíblico para ela ir explicando para os outros. Então ela só faz passar para frente o que recebe.
E essa explicação que ela dá do texto bíblico tem que ser evangelho, tem que ser boa notícia para as pessoas. Tem que alimentar as pessoas, alimentar os corações, deixar as pessoas que estão com a carga pesada demais sobre os ombros mais consoladas. Tem que motivar as pessoas também a colocar o talento em ação. Então, fazer o talento render, anunciar o evangelho com a vida e ajustar-se à vontade de Deus, está tudo junto, faz parte do mesmo kit. É o kit cristão. É o kit cristão. É um kit que vem muita coisa, igual uma cesta que você recebe. Se a pessoa recebe uma cesta básica, tem mil e uma coisa que dá para fazer o alimento. Então é a cesta básica, faz parte do kit cristão, todas essas coisas. Não é? Daqui o seu kit, agora vá lá e faz a coisa funcionar. E a gente pede toda noite, eu só peço uma coisa, que eu não atrapalhe. Se não for para ajudar, Senhor, que eu não atrapalhe, não é? Se não for para ajudar, o Senhor dê um jeito de eu não abrir minha boca, porque se for para atrapalhar, eu não quero. Se já não atrapalha, o projeto de Deus já é uma grande vantagem. Certo? Mas tem que se arriscar. Aí as pessoas perguntam, mas será que é isso mesmo? Gente, a gente tem que ter um conhecimento de si mesmo. O que é que eu sei fazer? Qual é o meu talento principal? Vou investir nisso. Pronto, pode ser qualquer um. Vou investir nisso. É com isso aqui que eu faço um mundo melhor. Aparentemente o mundo não vai ficar melhor com isso, mas é porque a gente não consegue ver o que está acontecendo. Com as pequenas coisas que a gente faz. Sim. Os talentos são espirituais e materiais. Aliás, o talento material, ele é uma extensão do talento espiritual. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que dão conta de cuidar de criança. Cuidar de criança não pode ser uma mentalização só, criança, eu te quero bem, isso ajuda. Mas não é só isso, é preciso colo. Então, a gente tem mania de separar o talento material do talento espiritual. Então, bebê, criança linda, eu te amo, mas a mãe lá está dando colo. Se for só isso, ele vai continuar se sentindo inseguro, se sentindo frágil, com medo de alguma coisa ou querendo realizar alguma coisa. Mas o talento material não está separado do talento espiritual. Eles estão juntos, nós estamos na matéria. Agora, o que eu não posso fazer é dizer assim, eu reduzi o meu talento a uma dimensão material. Não, tem uma dimensão espiritual junto com o meu talento. O problema é que a gente é igual Samuel. A gente não escuta direito a voz de Deus. Nem todo mundo é igual a espírita que fica ouvindo coisas. Fica alguém dizendo, é assim, sabe, escreve isso, desenha isso. Tem ser humano que não tem nada, não sabe nem o que é isso direito. Então veja só. Samuel era assim. Tem um simbolismo na história de Samuel. Que Deus dizia assim, Samuel ia dormindo, aí vinha aquela voz de Deus, Samuel! E ele corria lá no líder espiritual dele, o sacerdote, dizia, sim, Senhor, o Senhor me chamou. Ele dizia, não chamei não. Aí ele ia dormir de novo, aí, Samuel! Aí ele corria lá, o sacerdote ali, sim, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer? Não sou eu não. A terceira vez, aí o Eli disse, espera aí, tem alguém querendo falar contigo e não sou eu. Então você faz assim, você diz, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O Eli ensinou a Samuel. Aí Samuel, chegou a voz de novo e ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Aí a voz disse o que queria. O problema é que a gente não
escuta direito qual é o talento, qual é a orientação do talento, o que a gente tem que fazer. Porque a gente corre muito, a gente acha que agradar a Deus é fazer um monte de coisa. Agradar a Deus é fazer o que Deus quer pra gente. Agradar a Deus é perguntar, Senhor, honestamente, o que o Senhor quer pra gente? E Ele vai dizendo enquanto a gente vai se pondo a caminho. A gente vai se pondo a caminho, nem todo mundo vai entender direito. Então eu me tornei uma pesquisadora, mas aí aquilo ali não me satisfazia, eu sentia que não era aquilo, e não era aquele emprego, e não era isso. Isso já aconteceu comigo. Eu estava num estilo de vida que eu ajudava na igreja, sempre ajudei, não me lembro de nenhum tempo que não tivesse envolvida com a religião católica, dentro da igreja, desde criança, e fazendo coisas, ajudando coisas, e trabalhando, estudando, e queria outras coisas. Aí, de repente, eu fui vendo, mas isso não está fazendo, alguma coisa está acontecendo, não é bem isso, o que será? Começava as coisas e desistia, porque aquilo ali não tinha nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, não é isso não. E até que fui discernindo, no dia que eu ouvi o padre Caetano falar, eu disse, é isso aqui, larga o resto que é isso. Então às vezes a gente precisa de um tratamento de choque, às vezes não. A gente só tem que ter a honestidade de se perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Estou aqui, eis-me aqui, estou à disposição, o Senhor pode dizer que eu faço. O Senhor já me deu o talento para eu fazer, então pode dizer que eu faço. Certo? Então, tá. Então o que eu desejo a vocês, já que tem gente aqui de todos os níveis, tem gente mais pobre, tem gente que tem mais bens materiais, tem gente que estudou muito, tem gente que estudou pouco, tem gente que é idoso, tem gente que é bebê, que é criança. Todos estão ouvindo isso, inclusive eu, porque nós todos precisamos disso. E eu gosto muito disso. Quando eu falo para pessoas que são totalmente diferentes umas das outras, porque todos nós precisamos ouvir essa palavra que foi Jesus que decidiu que todos nós precisávamos ouvir isso hoje. Então eu só desejo do fundo de coração que todos nós, seja o bebê, seja o que já está com o cabelinho branco, seja o que estudou, seja o que nunca estudou, seja o que tem mais bens materiais, seja o que tem poucos bens materiais, seja os piauienses, seja o pessoal de Campo Grande, seja de qualquer lugar, que todos nós possamos realmente colocar honestamente o nosso talento a serviço do Evangelho, nos ajustando ao propósito que Deus nos mandou aqui para fazer, tá bom? Vamos nos comprometer com isso. Isso nós vamos lembrar sempre, mesmo quem é criança, mesmo quem é bebê, está registrado. Então vai sempre lembrar, meu desejo e a minha oração por vocês é que vocês sempre possam fazer render esse talento e lhes será dado um talento maior e melhor depois, e assim Deus vai nos trabalhando, nos educando, e não existe tempo na nossa vida em que a gente não serve a Deus, não existe, tá? A gente serve de maneira diferente, de acordo com o talento, mas a gente sempre serve a Deus, tá? Muito obrigada e meu abraço e tudo de bom para vocês.